Bom dia, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender com a palavra de Deus. E é uma alegria estarmos aqui para prestar esse culto, esse momento de aprendizado na palavra de Deus. Traga a sua família, os seus amigos, para estar nesse momento de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ao nosso Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias no Salmo 125 e vamos ler com alegria esse salmo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas antes disso nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida no altar do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, e guarde as nossas vidas. Pai eterno, nós queremos adorar e bendizer ao Teu santo nome. Tu és um Deus santo, 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 Pai. A Tua palavra mesmo diz que toda a terra está cheia da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, para adorar e bendizer ao Teu santo nome. Por isso, Deus, fica conosco, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir então nossas Bíblias no Salmo 125, da Palavra de Deus. E diz assim a Palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levai-os-loá. O Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Queridos, é muito belo saber, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Se você quer permanecer firme diante da sua caminhada, na sua vida, nós precisamos estar juntamente com o Senhor da glória, e amém por isso. Vamos então, queridos, saber dos nossos aniversariantes. O Mateus Coimbra está completando mais um ano de vida, amanhã, no dia 8, e a Nildete vai estar também completando mais um ano de vida, no sábado. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. E as famílias de oração, o nosso irmão Alex e a nossa irmã Ângela. Nós vamos estar orando por esses nomes também, nessa hora, em nome de Jesus. Mas antes nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Vamos estar adorando e bendizendo ao nome do Senhor através de louvores. Cante junto com o grupo de louvor, esteja em adoração ao nosso Deus nesta hora. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par.
Já cantamos louvores ao nosso Deus, já bendizemos ao nome dEle. Vamos abrir nossas Bíblias ainda no Salmo 40. Salmo 40. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 da palavra do nosso Deus. Salmo 40, do verso 1 ao 3. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus e vamos colocar também os aniversariantes da semana e as nossas famílias de oração. Salmo 40, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? O salmista diz aqui que esperou confiantemente no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor e bendizer ao nome do nosso Criador. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus e vamos colocar também essas pessoas queridas no altar do Deus Todo-Poderoso e Santo. Esteja em oração na sua casa. Fale com Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos e adoramos ao Teu santo nome. Tu és um Deus santo e nós somos pecadores diante das Tuas mãos. Pai eterno, tem misericórdia de nós. Que nós tenhamos a certeza que o salmista tem de esperar confiantemente no Senhor. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor coloque, Senhor, um novo cântico nos nossos lábios, hinos de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. Pai eterno, que a Tua boa mão poderosa possa nos guiar e nos livrar de todo mal. Pai eterno, colocamos também, Pai, pessoas queridas diante da Tua presença. Queremos colocar a vida do Mateus Coimbra diante da Tua presença. Queremos também colocar a vida da dona Nildete diante da Tua presença. Eles que estão completando mais um ano de vida durante essa semana, em nome de Jesus, prolonga os anos de vida dos Teus filhos, ó Pai. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-los e suprir de toda e qualquer necessidade. Pai eterno, em nome de Jesus, também colocamos a vida
do nosso irmão Alex diante da tua presença e toda a sua família. Colocamos também a vida da dona Ângela diante do teu altar. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor supra de toda e qualquer necessidade cada um desses lares, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, louvado seja Deus. Hoje o estudo da palavra de Deus, o presbítero Cosme vai estar nos ensinando mais uma porção da palavra de Cristo. Que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, esteja aprendendo mais um pouco da palavra de Deus com esse servo fiel, como todos os outros, ao nosso Deus. O presbítero Cosme vai estar nos conduzindo nessa hora. Que Deus nos abençoe e até logo mais à noite, às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Até logo, Deus abençoe, um bom estudo para todos nós. Irmãos, bom dia. Pai do Senhor esteja convosco nesta manhã de domingo em que vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 24 de Mateus, verso de 32 a 44, para meditarmos nesta manhã sobre o final dos tempos, sinal dos fins dos tempos. Vamos lá? Abra suas Bíblias aí, portanto, no capítulo 24 de Mateus. Vamos dar início à nossa escola dominical. Diz assim a palavra de Deus: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão os anjos do céu, nem os anjos dos céus, nem o Filho senão o Pai. Assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar, irmãos, para começar nosso estudo esta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendicemos o teu santo nome e queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que tu orienta os nossos corações, nossos lábios, nossa mente, para compreendermos esta palavra do Senhor Jesus. Queremos te pedir, Senhor, a unção do teu Santo Espírito para tudo que for falado, seja para a edificação do teu povo, da tua igreja. Te agradecemos esse grande privilégio de podermos falar de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que nós precisamos discernir os tempos. Um certo dia, os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e pediu que lhe mostrasse um sinal dos céus. Mateus capítulo 16, verso 1. Eles não acreditavam que Jesus fosse enviado de Deus e por isso estavam exigindo que Jesus lhe desse uma prova, um sinal da sua autoridade. Pois bem, Jesus então dá uma resposta seguinte: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado e pela manhã
hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus e não podeis discernir os sinais dos tempos? Mateus 16, 2 e 3. Jesus então chamou a atenção para aquela deficiência daquele povo. Vocês conseguem olhar o tempo, saber que vai chover, vai saber sol, mas não conseguem olhar para o tempo, o Kairos, o tempo de Deus. Pois é, meus irmãos, perceber que vários sinais já foram dados e que demonstraram a importância da época que estamos vivendo, porque eles estavam vendo também. E desde o Antigo Testamento a vinda do Messias era anunciada. Desde lá do Éden, quando Deus disse para Adão, da semente da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça da serpente. De lá para diante, todos falam do nascimento de Cristo, da vinda do Messias, da vinda daquele que libertaria o povo. Então estava na hora deles acordarem para isso. Então a primeira coisa é discernir o tempo. Os sinais do tempo não são reservados somente para o fim. São reservados para que os homens se preparem, entendendo essa primícia de Deus. Se preparem para receber a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Então, no final, os sinais deverão aumentar grandemente. Nós vemos os sinais já hoje. Com essa pandemia, a gente precisa acordar, precisa aproveitar essa quarentena para ler a Bíblia, para orar, para estar na presença de Deus, para adorá-lo, para dizer para Ele que nós só confiamos em Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Pois é, Deus está fazendo isso hoje no mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto quando do princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos as obras da luz. Está lá em Romanos, capítulo 3, verso 11 e 12. Logo o sol vai nascer e as trevas não mais existirão. Se somos filhos da luz, devemos viver como tais, né? Viver em conformidade com isso, com essa luz, rejeitando as obras das trevas e revestindo-nos do que é próprio da luz. A luz escatológica já começa a brilhar no horizonte, né? Já está mostrando para nós que Cristo está próximo. A garantia que as trevas não dominarão o mundo para sempre. A garantia de que um dia todo o mal será finalmente extirpado e que a luz do Senhor resplandecerá em cada vida e em toda a criação. Essa é a nossa esperança, que Deus nos ilumine de tal forma que nós vivamos sob a sua luz, a luz do Senhor. Outra coisa importante, meus irmãos, são as categorias dos sinais. Primeiro nós discernimos o tempo, né? O tempo da vinda de Cristo. Depois nós vamos discernir esses sinais. O primeiro sinal que a Bíblia nos mostra é a demonstração da graça de Deus. Que demonstração da graça de Deus? Cristo veio, se deu por nós, pecadores, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo, né? Morreu numa cruz, que era a nossa cruz, ele morreu por nós. Esse é o sinal, o maior sinal da graça de Deus. Então ele veio e morreu por nós, né? Esteve no Hades, depois ressuscitou para a glória de Deus Pai, está hoje à destra do Senhor, aguardando a ordem divina, agora do Pai de vir arrebatar a sua igreja. Então, agora, qual o sinal que demonstra a graça de Deus? Primeiro, está lá em Mateus, no capítulo 24, verso 14, quando diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, a pregação do evangelho a todos os povos, portanto, ocorrerá antes de Cristo retornar. Antes de Cristo retornar.
não significa que todas as nações politizadas terão que ouvir ou precisam ouvir o Evangelho, mas todas as etnias do mundo. Por exemplo, no Brasil existe várias etnias, tem alemão, tem italiano, tem espanhol, tem francês, todo mundo mora no Brasil, é da sua pátria, mas está no Brasil. Tem seus filhos são brasileiros e tal, né? Então essas etnias todas vão ouvir falar de Jesus, e é preciso entender. De qualquer forma, esse sinal não foi posto para ajudar a datar a vinda de Cristo. A Bíblia acabou de nos informar aqui que só o Pai é que sabe. Nem o Filho, nem os anjos do céu, ninguém. Só o Pai é que sabe. Né? Então ela funciona muito mais com incentivo à própria pregação do Evangelho. Isso é, temos que pregar o Evangelho. Quanto mais pregar o Evangelho no mundo, mais apressamos a vinda do Senhor Jesus. É isso que a palavra diz. Então ele diz assim, ó, lá no capítulo 2 Pedro 3,12 diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Importante também a eficácia dessa pregação. Jesus disse que ela serve de testemunho para o mundo. Quando você prega o Evangelho, você está dizendo, prepara porque Jesus vem. Jesus vem. Jesus estava falando sobre apostasia também. Portanto, isso nos leva a crer que essa pregação talvez não redunde em conversões em massa, é claro. Muitos vão escandalizar, muitos vão de não acreditar, muitos vão de crer, mas os eleitos de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, ela é irresistível. Eles creem, todos cremos. De qualquer forma, servirá de testemunho para o mundo. Né? O outro grande sinal da graça de Deus, evidenciada, Paulo trata sobre esse assunto no capítulo 9, verso 11 de Romanos. Paulo diz o seguinte, olha, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Esse no fim não significa depois que os gentios se converterem. Paulo não diz que os gentios se converterão e depois que todo Israel será salvo, mas que Deus vai salvar aqueles que foram enxertados dos gentios, foram enxertados para ser Israel de Deus. Parece, portanto, entender que todo Israel significa não os descendentes físicos de Israel, mas todos os vivos da vinda de Jesus em todos os tempos de Israel, eleitos de Israel em todos os tempos. O segundo sinal, depois da graça de Deus, é o sinal que demonstra a oposição a Deus. A tribulação e a apostasia podem ser encontradas simultaneamente. Né? Essa tribulação e a apostasia, elas são dois sinais que demonstram oposição a Deus. Na verdade, geralmente é a tribulação que leva à apostasia. Né? A pessoa, se Deus é tão bom, por que ele deixa acontecer isso? Aí já é um sinal da apostasia. Referido sermão, então, contém a explicação de Jesus sobre o fim dessa era e sobre essa destruição de Jerusalém. Jesus começou a dar explicação numa ocasião que os discípulos se mostravam impotentes. Né? Jesus disse que aquele tempo não duraria muito tempo. Mateus 24, de 1 a 7, de 1 e 2, né? Aquilo assustou os discípulos. Assustou os discípulos porque tal acontecimento, a consumação do século, o verdadeiro fim do mundo. Por isso perguntava, que sinal que teremos? Que sinal que o Senhor vai falar para nós? Né? Então Jesus fala logo daquele sinal. Jesus disse que primeiramente deveriam estar preparados para não serem enganados por falsos profetas, por falsos cristos, né? E por muitos outros falsos, para não ser enganado por muitos que tentariam fazer-se passar por Cristo. Mas a apostasia que refletiu os cristãos, está lá em Mateus capítulo 24, 9 a 12,
Por isso a necessidade da perseverança era maior de todas. Ser perseverante nessa doutrina que Jesus falou. Então Jesus fala de uma mescla de falsos cristãos, falsos cristos, aliás, falsos profetas, perseguições entre os cristãos verdadeiros e apostasia dos cristãos nominais. Mas nesse ponto, Jesus está falando do fim dos tempos ou da destruição de Jerusalém, das duas coisas. Nós devemos lembrar que os discípulos não lhe perguntaram sobre as duas coisas. De certa forma, tudo que Jesus disse se cumpre parcialmente na destruição de Jerusalém, né? Mas a destruição prefigurava uma destruição ainda maior, o fim do mundo. Portanto, quando olhamos a explicação de Jesus, precisamos nos lembrar desses dois eventos, né? Terceiro sinal que demonstra a vinda de Cristo, o sinal que demonstra o julgamento divino. Um outro importante grupo de sinais que indicam a vinda iminente de Jesus diz respeito aos que demonstram o julgamento divino sobre o mundo. Nesta classe se encontram guerras, cataclisma da natureza e pragas destruidoras. Jesus disse: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, porém, tudo isso é o princípio das dores. Aqui, meus irmãos, eu já imagino que nós já estamos nesse princípio das dores. Porque tudo que está escrito aqui, tudo que Jesus falou está acontecendo. Haverá fome, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Isso é o princípio das dores. Essas coisas sempre aconteceram. Porém, nos fins dos tempos, haverá uma acentuação disso, né, desse acontecimento que configura o sinal da vinda de Cristo. A terceira classe de sinais que tem deixado os estudiosos da Bíblia mais inquietos nos últimos tempos. Por exemplo, a intensificação das guerras, revolução em todo o mundo, proliferação de pestes, doenças incuráveis, fome que assola mais da metade da população mundial e os eventos catastróficos da natureza. Muitos deles provocados pela própria irresponsabilidade do ser humano. Pois é, o mundo está testemunhando que Jesus vem e está vivendo realmente o princípio das dores que Jesus falou. Meus irmãos, vivendo hoje, 2000 anos depois da primeira vinda de Jesus, não temos nenhuma dúvida que ele já veio a primeira vez. Trata-se de um fato histórico para nós, mas tantos do Antigo Testamento viveram e morreram na expectativa da vinda do Messias, muitos desistiram de esperar, mas no momento certo ele veio. Entre os que estavam esperando o Messias, os magos e os pastores, principalmente Ana e Simeão, são exemplos de pessoas que continuavam a esperar a consolidação de Israel. Em Lucas capítulo 2, do verso 25 ao verso 38. Os dois estavam no templo naquele dia quando o Senhor, ainda bebê, veio finalmente levado ao templo. Finalmente eram observadores de sinais. Como igualmente os magos que seguiram a estrela eram observadores de sinais. Os pastores que obedeceram à ordem dos anjos eram observadores de sinais, né? Então, todos observaram o que apontava para a vinda do Messias. Mas o que tem produzido em nossa vida esses sinais? Nós somos observadores de sinais? Você já pensou nisso? Ou somos como os fariseus que sabiam quando ia chover, mas não conseguiam ver o óbvio, que era a vinda do Messias. O que nós temos feito se nós observamos o sinal? O que nós temos feito com esses sinais que Deus tem dado para a nossa geração? Estamos vendo a luz de Deus despontar no horizonte? E uma coisa importante para nós, Deus está querendo ser identificado hoje
com esses sinais, através desses sinais? Será possível nos interessarmos pelos sinais só por curiosidade? Né? Ou como saber que é esse o caso? Que problema isso acarreta? E o que devemos pensar a respeito disso? Primeira coisa, nós aceitamos a Cristo. Nós fomos feitos embaixadores de Deus para pregar o Evangelho, para salvar os perdidos. Só que muitas das vezes nós ficamos como os crentes que vão à igreja, oram, cantam, até adoram a Deus, mas fica nessa aí e acabou. O que temos feito além disso? Então a Bíblia e o Senhor Jesus nos conclama não somente a crermos nisso, não somente saber dessa vinda de Cristo, mas nos conclama a pregar o Evangelho de forma que as pessoas venham a crer nesse Jesus que salva. E quando fala de pregação, não é só a maneira de não é só falar do Evangelho, não é só entregar um folheto, não é só dar uma Bíblia de presente, mas é viver praticando o que Cristo ensinou, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez. É claro que eu não estou falando aqui que você vai fazer milagre como Jesus fez, mas vai andar em humildade e debaixo da mão poderosa de Deus, fazendo o que Deus quer que faça, porque Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Não por ele, Jesus não tinha pecado, mas por mim, por você, para salvar os seus eleitos, que somos nós. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos dê forças para nos livrar, como Paulo diz, do pecado que tenazmente nos assedia e sigamos para a luz que vem do alto, que é Cristo Jesus. Façamos, portanto, a sua vontade, sejamos prontos para servir a esse Cristo, a esse Deus que nos salvou, sendo nós ainda pecadores, morreu por nós, porque ele diz, pela graça sois salvos, nem a fé que nós temos é nossa, mas foi dom de Deus, como diz lá, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus nos deu tudo. Então essa é a graça divina que nos alcançou. E uma vez alcançado pela graça divina, não há como escapar dela. Em Efésios diz assim, o Espírito Santo do qual fostes selados para o dia da redenção. E o selo de Deus não se tira. Ele é eterno. Portanto, meus irmãos, vamos crer nisso. Vamos apressar a vinda do Senhor Jesus, crendo e vivendo esse Evangelho que Ele mesmo colocou no nosso coração. Que Ele nos abençoe nesta manhã, neste dia. Logo mais à noite teremos o culto, através do vídeo. Mas vamos continuar louvando, bendizendo esse Deus, pregando esse Evangelho, porque Jesus virá. Do jeito que ele foi, que viste subir, da mesma forma ele virá dos céus com seus anjos e arregimentará, recolherá de toda parte do mundo os seus escolhidos. Que Deus nos abençoe nesta manhã e nos dê um domingo abençoado na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.